Vem, pecador, à fonte, ó, vem ao trono da graça. Vê, a fonte do Gólgota jorra. A fonte do Gólgota jorra. Flui tão livremente para ti e para mim. A fonte do Gólgota jorra. Se as correntes do pecado te oprimem com dureza e peso, teu Salvador pode te salvar, pois Ele te purifica. O teu Salvador que te lava de todo o pecado. Ó, basta olhar para a cruz, então a paz será tua. Vê, a fonte do Gólgota jorra. A fonte do Gólgota jorra. Flui tão livremente para ti e para mim. A fonte do Gólgota jorra. E esta fonte da vida flui livremente para ti. Ó, não deixes que Ele se ofereça a ti e seja negado. Se Jesus for o teu Salvador e a vontade dele for a tua alegria, então, como filho e herdeiro, tu o louvarás ainda hoje. Vê, a fonte do Gólgota jorra. A fonte do Gólgota jorra. Flui tão livremente para ti e para mim. A fonte do Gólgota jorra. Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós vos saudamos de coração a partir de Zurique para essa contemplação com o irmão Frank, contemplação da palavra. Que o Senhor os abençoe, assim como nos abençoa aqui em Zurique, que Ele esteja presente em todas as partes do mundo, onde vocês estão vindo agora. Deixe-me, para a introdução, ler uma passagem de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 e incluindo 16. Por isso, pretendo também me empenhar em lembrar-vos sempre destas coisas, mesmo que já a conheçais e estejais firmemente alicerçados na verdade tal como ela existe. Considero, porém, meu dever, enquanto habito nessa tenda do corpo, mantê-los vigilantes por meio dessas lembranças, especialmente porque sei que o desmontar dessa minha tenda será repentino, como também me foi anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vou me certificar de que, mesmo depois da minha partida, vocês estejam sempre aptos a relembrar estas coisas. Pois não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares de sua gloriosa majestade. Amados irmãos e irmãs, essas palavras poderiam muito bem ter sido escritas pelo irmão Frank, pois ele também sempre se empenhou em nos
aproximar da palavra. Ele se empenhava em estabelecer uma conexão não consigo mesmo, mas com o Senhor, entre os crentes e o verdadeiro Deus. Não palavras humanas, não interpretações, não pensamentos próprios, mas a palavra pura e verdadeira de Deus. Vamos refletir que no fim restará apenas a palavra de Deus, a palavra pura. Não haverá mais interpretações, não haverá mais pensamentos próprios, mas apenas a única e verdadeira palavra de Deus. Assim, tudo o que não pode subsistir diante de Deus tem que ser removido de nós. Assim como todas as interpretações têm que ser eliminadas, tudo o que não pode subsistir diante de Deus tem que ser eliminado de nós, para que no final possamos nos apresentar diante dele como uma noiva pura, para que possamos realmente nos apresentar diante de Deus vestidos de branco. Que a contemplação da palavra de hoje sirva para que nos aproximemos mais um passo desse alvo. Que o Senhor nos abençoe a todos. Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos por toda a tua bondade e fidelidade que pudemos vivenciar repetidas vezes e que ainda hoje nós experimentamos. Abençoa-nos, Senhor, da riqueza da tua graça. Abençoa a tua congregação. Mantenha junta, unida. Nós pedimos em teu nome. Senhor, tu chamaste cada um pelo nome. Tu conheces cada um pelo nome. Por isso te damos graças, Senhor. Segura-nos na tua mão, guia-nos, conduza-nos e não permita que o inimigo se interponha entre nós, mas fortaleça-nos para que possamos enfrentar o inimigo. Senhor, nós te agradecemos por esta contemplação servir para que nos tornemos mais fortes, confiantes e para que finalmente possamos voltar para casa abençoados. Senhor, abençoa-nos. Esta é nossa oração. Amém. Amém. Poderíamos ter um conhecimento profundo sobre o tempo e os sinais dos tempos, sobre a evolução política, religiosa e geral. Mas se não tivéssemos nós mesmos comunhão com Deus, se não nos tivéssemos tornado filhos de Deus, então isso seria apenas uma informação para nossa cabeça, e o coração e a vida ficariam vazios. Ambos são importantes. Em primeiro lugar, que encontremos nosso caminho para Deus, que vivenciemos a reconciliação que aconteceu no Gólgota e assim, por meio do Espírito de Deus, sejamos nascidos de novo para uma viva esperança, a fim de sermos parte do que Deus agora começou e também finalizará com a sua congregação. Também o seguinte pensamento se tornou recentemente para mim muito importante. Por natureza, como diz a Escritura, todo ser humano está morto em pecados e transgressões. Ele não sente de forma alguma que algo está faltando, ele está morto, espiritualmente morto, cercado por muitas coisas religiosas, mas espiritualmente morto. Somente através da proclamação do Evangelho, o ser humano é despertado,
recebe consciência do pecado, compreende que está separado de Deus e perdido, pode então clamar por salvação e graça e assim vivenciar Deus pessoalmente. Na proclamação do Evangelho, é importante, portanto, que as pessoas sejam de fato despertadas de sua morte espiritual e tome consciência de que Deus não deseja a morte do pecador, mas que todos se convertam e vivam. E o Senhor disse: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Não fé em uma religião, em uma confissão, Deus trouxe à Terra, mas sim a salvação apareceu à humanidade. Tito, capítulo 2. Assim, a graça de Deus apareceu a todos os homens, trazendo-nos a salvação. Hoje, pretendemos falar sobre os acontecimentos que são de fato de grande atualidade. Tanta coisa está acontecendo que os políticos têm dificuldade em acompanhar a história, tudo nos atropela. Eles ficam correndo atrás para tentar dar conta das coisas. Portanto, de fato, muita coisa está acontecendo diante dos nossos olhos e não esperávamos a maior parte disso. Ou seja, a grande maioria não esperava nada disso. Essa geração estava acostumada com a continuidade da Guerra Fria, com uma linha divisória atravessando o país e o continente, e um lado sendo inimigo do outro, leste contra oeste, oeste contra leste, e eis que, há algum tempo, tudo mudou completamente. Estamos muito satisfeitos com esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, se nos for permitido interpretar ou ordenar isso biblicamente, percebemos claramente o quanto o tempo realmente passou, que hora chegamos. E certamente já escrevi sobre isso e também falei bastante a respeito. Reconhecer e ver, ordenar as imagens e os símbolos da palavra profética é, na verdade, o mais importante para nós nesse momento. E também temos que valorizar profundamente essa graça de Deus, pois quantos leem as Santas Escrituras e não conseguem se conectar com o que ali é exposto e aquilo que se trata, e que nos seja permitido também nesse lugar dar graças ao Senhor pelo envio do seu servo, o irmão Branham, a quem Deus de fato usou de maneira única em nossa geração. Nós devemos simplesmente dar razão a Deus e respeitar o que Ele faz e agradecer-lhe de todo o coração, para então também termos plena participação e bênção no que Deus faz. De fato é assim que, a longo prazo, somente pode ser abençoado quem caminha com Deus. Quem se opõe ao agir de Deus não terá sucesso. Não será possível ser aprovado diante de Deus. Eu estou olhando agora aqui para uma passagem, o irmão Müller também leu do profeta Isaías. Estou olhando aqui para Isaías 55 e gostaria de ler algumas passagens das Escrituras para que saibamos que não se trata de uma palestra elaborada por homens, mas que estamos lendo a partir das Santas Escrituras. Primeiro, Isaías 55, a partir do versículo 6. Busquem o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invoquem-no enquanto Ele está próximo. Que o ímpio abandone o seu caminho e aquele que trama a iniquidade os seus pensamentos e volte para o Senhor.
para que Ele tenha misericórdia dele e para o nosso Deus, pois Ele é rico em perdão. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Assim diz o Senhor. Mas, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Especialmente o primeiro versículo lido: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Em breve se confirmará e se cumprirá que o tempo da graça chegou ao fim, que a porta se fechou e que as pessoas clamarão às montanhas e colinas: escondei-nos da ira daquele que está sentado no trono. Vamos ler algumas passagens das Escrituras e eu gostaria de enfatizar isso mais uma vez. Não é nossa intenção amedrontar as pessoas. Isso não seria correto, mas se não dermos a última advertência, então teremos culpa sobre nós, porque sabíamos e não teríamos dito aos outros. Portanto, temos que fazê-lo, mesmo que isso nos deixe um pouco ridículos a princípio. Afinal, quando se fala de assuntos espirituais, já se é considerado uma pessoa de terceira categoria. Não nos encaixamos nessa sociedade. Nós somos, assim como estranhos, estrangeiros e muito mais. Mas aceitamos isso de bom grado. Às vezes, não tão de bom grado, mas simplesmente aceitamos. Porque esse é o nosso destino, a nossa sorte, é o que nos coube. No fim, porém, ficará revelado que nós cremos a Deus. E Deus, Ele estará com a sua palavra. Para isso temos a garantia dele, de que a sua palavra não voltará vazia, mas cumprirá tudo para o qual foi enviada. Em primeiro lugar, como já foi ressaltado, trata-se de fato de que nossa compreensão espiritual das Escrituras seja aberta para que tenhamos acesso ao que é de natureza espiritual. E quando Paulo escreve aos Coríntios, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, e isso continua sendo verdade até hoje. Os maiores professores podem debruçar-se sobre as Escrituras com seu intelecto e não compreendem Deus nem a palavra de Deus. É preciso que seja revelado pelo Espírito Santo. Somente assim a compreenderemos e teremos acesso a essas coisas espirituais e divinas. Que Deus nos conceda durante esses poucos minutos, quase poderia dizer, a graça de, ao contemplarmos, olharmos um pouco dentro daquilo que Ele se propôs a fazer. A mensagem ou o tema de hoje poderia ser descrito assim: o retorno de Jesus Cristo e o cumprimento das profecias bíblicas. Eu creio que com esse tema estamos abordando, de certa forma, do que se trata agora. É verdade que podemos realmente contar pelo retorno do Senhor. E não se trata de afirmações que simplesmente lançamos ao ar porque nos convém ou porque queremos. São fatos que nos foram realmente documentados nas Santas Escrituras e nas quais cremos. Há muitos trechos bíblicos que não poderemos ler todos, nos quais o Senhor disse claramente: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para levar-vos para mim,
para que também vós estejais onde eu estou. Assim está escrito em João 14. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, está escrito: Este Jesus, que foi levado para o céu diante de vocês, voltará da mesma maneira que vocês o viram subir ao céu. E depois, as muitas passagens bíblicas, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, e todas as outras passagens bíblicas, Mateus 25, e onde quer que se encontrem, que falam desse que é realmente o maior acontecimento da história da salvação, do retorno do Senhor. E aí pode se perguntar, em primeiro lugar, já se fala disso há 2000 anos. Esperou-se por isso e até hoje ainda não aconteceu. Então poderíamos complementar e acrescentar a pergunta: como podemos saber que chegou a hora agora e não há 400 ou 200 anos atrás? E é justamente esse ponto que nos dá a absoluta convicção de que agora é a hora e não foi antes. É desse ponto que se trata, e ele nos é apresentado de forma tão clara na profecia bíblica, ou seja, em seu cumprimento, que não pode haver falha. E isso justamente devido à descrição muito precisa das coisas que foram anunciadas de antemão nas Escrituras como acompanhamentos, como sinais dos tempos ou também do fim dos tempos. Para usar as palavras do Senhor, quando virdes tudo isso acontecer, levantai vossas cabeças, porque sabeis que a vossa redenção está próxima. Aqueles que conhecem a palavra, que leram os evangelhos e as cartas, sabem, afinal, tudo o que está escrito neles. E também aqui é importante que não nos limitemos a ler o que está escrito, mas que o que foi escrito seja ordenado corretamente, ou seja, coloquemos o lugar onde realmente pertence. A Santa Escritura e o que nela é afirmado são como um grande quebra-cabeça. É preciso ser montado corretamente. E quando isso acontece, então sabe-se precisamente que a coisa está certa e, portanto, tem a sua veracidade. Aqui, como já foi dito, vamos ler algumas passagens para então reconhecermos claramente que chegamos exatamente ao tempo em que a profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. Eu gostaria de começar pela carta de Pedro. Todos nós conhecemos bem as Santas Escrituras, mas mesmo assim vou lê-la. 2 Pedro, capítulo 1, e depois incluirei outras passagens na contemplação. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19. E agora, a palavra profética que temos está ainda mais firme, e fazeis bem em prestar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia pleno amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Acima de tudo, vocês têm que ter em mente que nenhuma profecia da Escritura permite interpretação particular, pois nunca uma profecia foi proferida por vontade humana, mas, movidos pelo Espírito Santo, os homens falaram da parte de Deus. Na verdade, esse é o cerne, é o núcleo de toda a questão. Quando
se trata da palavra de Deus e também da parte profética do conselho de salvação de nosso Deus. Deus falou por meio de pessoas. Por isso eles puderam dizer, assim diz o Senhor. E de fato nós temos na Bíblia a palavra de Deus, e não a palavra de um Moisés, ou de um Elias, ou de Abraão, ou de Isaías, mas em sua totalidade é a palavra de Deus. E Deus precisou apenas de porta-vozes, homens cheios do Espírito Santo, inspirados, iluminados e enviados e usados por Deus para anunciar de antemão o seu conselho de salvação aqui na terra e deixá-lo ser escrito para que todas as gerações futuras tivessem a possibilidade de se certificar de que Deus não diz nada depois que acontece, mas sim que Ele já pode dizer tudo antecipadamente. Eu fico cada vez mais grato pela palavra de Deus, que de fato brilha como uma luz resplandecente em lugar escuro para nós. O que nós faríamos sem a palavra de Deus? Digam-me uma vez. Não teríamos nenhuma orientação. Não saberíamos de forma alguma quem é Deus. Não saberíamos o que Deus quer. Não saberíamos de forma alguma qual é o plano dele. Nós estaríamos realmente sem orientação. Mas, assim nós temos a palavra de Deus, e quanto mais nos aproximamos da consumação, mais claras se tornam para nós as coisas que Deus prometeu em sua palavra, que Ele anunciou, seja politicamente para as nações, religiosamente para as igrejas, seja para Israel, para a congregação, no geral. Encontramos tudo isso nas Santas Escrituras. Temos que dizer, todavia, que muitas coisas foram descritas em símbolos e imagens. E quem não conhece esses símbolos proféticos, ou não conhece seu significado e sentido, ele lê a Santa Escritura e, quando termina, sabe exatamente o mesmo que sabia antes. Mas, se pela graça de Deus lermos também a palavra profética do Antigo Testamento e então conhecermos os símbolos e pudermos aplicá-los ao Novo Testamento, especialmente ao último livro da Bíblia, poderemos exclamar com Pedro, assim, mais firme temos a palavra profética. Portanto, não há nada que possa ser abalado nisso, pelo contrário, está firme, como a própria rocha, inabalável. Portanto, a palavra profética que nos foi deixada, e gostaria de ler também a passagem de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículos 4 e 5. Ao lerem isso, vocês poderão reconhecer a minha familiaridade com o mistério de Cristo, que não foi revelado aos homens em épocas passadas, mas que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Trata-se, portanto, que Deus possa nos revelar essas coisas. E dessa fonte divina de revelação é que profetas e apóstolos se inspiraram. Hoje somos nós que podemos nos inspirar dessa fonte divina de revelação. E podemos afirmar com toda a convicção, sem arrogância, que hoje compreendemos exatamente o que lhes foi revelado naquela época, pois isso também nos foi revelado. Pois é a mesma palavra e o mesmo Espírito Santo que nos guia a toda a verdade.
E como disse Jesus, ele receberá do que é meu e vos anunciará ou revelará. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas da divindade. É bom que, ao examinarmos as coisas escritas da palavra, tenhamos a possibilidade de verificá-las. Não são coisas que são colocadas no espaço para depois ficarmos à espera do que vai acontecer com elas. São coisas fundamentadas que, como palavra de Deus, simplesmente se mantêm firmes e, como já foi dito, nada pode abalá-las nem abalar sua solidez. Isso é o que há de maravilhoso na palavra de Deus. Algo que agora também valorizamos muito. Quando pensamos no profeta Daniel, foi ele, afinal, quem também viu o tempo do fim. Ele viu o mar agitado, ele viu... Sim, aí já temos o primeiro símbolo. 4 animais emergindo desse mar. O que faremos com isso se não soubermos o que significa um animal na profecia bíblica? Ainda me lembro bem do Terceiro Reich. Afinal, também tive que vestir o uniforme aos 12 anos. E sempre que aparecia um homem importante lá, especial, dizia: esse assim é um grande, é um figurão, é um grande animal. Fala assim em alemão, um grande animal. Então todos sabiam, ele é um grande animal, ele tem algo a dizer. Todos ficaram assim, em posição de sentido, não é mesmo? E vemos que eles realmente pegaram isso da linguagem bíblica. Um animal na Bíblia representa um poder. Pode ser um poder bom, pode ser um poder maligno. Pode ser um reino, pode ser um governante. Em qualquer caso, o poder e o exercício do poder são representados por um animal. E a maioria dos povos tem algum tipo de brasão. Por exemplo, uma águia, um leão, um leopardo. Quando se viaja assim por meio mundo, percebe-se como os povos também adotaram esses símbolos. Eles os tomaram emprestados da Bíblia, E vejam, quando o profeta Daniel vê isso e se pergunta o que significa, ele recebe a resposta: surgirão 4 reinos na terra que serão diferentes uns dos outros. E então ele pergunta ainda, mas sobre o 4º animal, gostaria de ter mais esclarecimentos. Não sobre os 3 primeiros, ele queria mais esclarecimentos sobre o último. E eu também. Os 3 primeiros já nem me interessam mais. Eles são coisas do passado. Agora eu quero saber mais sobre o último animal, o último império mundial. Era assim que o profeta Daniel se sentia naquela época, assim como nós agora. E quem ler o Apocalipse perceberá que o vidente João nem sequer viu os 3 primeiros. Ele viu apenas o último, que agora diz respeito a nós no fim dos tempos. Portanto, quando se considera as coisas assim dessa maneira, a sabedoria de Deus e como Ele ordenou tudo, então só podemos dizer: meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu. Como já foi dito, tivemos esses impérios. O último é o Império Romano. Ele também era chamado em parte de Império Romano da nação alemã. Imperadores foram coroados e assim por diante. Eu já escrevi sobre isso. Esse líder, a cabeça desse império, foi ferido de morte. A ferida mortal foi curada diante dos nossos olhos. E eis que o antigo Império Romano renasce por completo. E quando a Bíblia diz em Apocalipse 13, e todo mundo se maravilhou com isso, de que esse mesmo poder existiu, depois deixou de existir e voltará a existir. O mundo inteiro se maravilha com isso. Sim, nós lemos isso e dizemos: hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. E assim, por um lado, estamos gratos, mas por outro, muito movidos interiormente, pois estamos chegando ao fim. E vejam,
é assim mesmo. Todos os outros impérios que existiram ao longo do tempo, penso especialmente no Império Britânico, que na verdade controlava praticamente metade do mundo até a Segunda Guerra Mundial. E então, de repente, ele desmoronou. Toda a África, toda a Ásia, todos se tornaram independentes, todos queriam ter sua soberania. Não é para zombar, mas hoje poderíamos de fato dizer essa Grã-Bretanha ou Grande Bretanha se tornou uma pequena Bretanha. E quando se analisa isso tudo à luz do cumprimento das profecias bíblicas, então tudo tinha que vir assim para que o Império Romano pudesse surgir. Todos os outros impérios tinham que ruir e tinham que colocar seu poder à disposição desse poder até que as palavras de Deus se cumpram. Apocalipse capítulo 17. E assim temos vivenciado recentemente que não apenas aquele Império Mundial que entrou em colapso, nós vivenciamos agora nos últimos meses, também no último ano, que também o grande Império Soviético, com as suas 15 repúblicas, também está se desintegrando uma após a outra. E o grande império está se tornando pequeno. Por quê? Para que aqui na Europa Central possa surgir essa casa europeia, tal como foi predito na profecia bíblica. Todos os outros impérios, por maiores que sejam, serão pequenos em comparação com esse império mundial que agora se ergue e surge. Mas não queremos nos aprofundar nisso agora. Nossa tarefa é a seguinte: reconhecer também com base nos sinais dos tempos o quanto avançamos e que a vinda do Senhor, portanto, também se aproximou. Todos nós percebemos isso claramente agora no Golfo, naquela região lá. No primeiro dia, quando ocorreu essa invasão, eu disse, não se trata do Kuwait. Trata-se apenas de provocar uma situação para que um dia a opinião pública mundial volte sua atenção para Israel e contra Israel. E como já disse, os políticos também já compreenderam que não se trata apenas do Kuwait e de um tal Hussein, mas de muito mais. Trata-se de uma estratégia a saber de anunciar o fim do fim e de incitar o mundo inteiro contra o povo de Israel que retornou. Às vezes, já me deu vontade de enviar por escrito aos políticos as fronteiras estabelecidas por Deus para Israel, conforme se encontram no livro de Moisés e no de Josué. Não faz sentido algum que eles simplesmente digam aquela é uma área ocupada. Eles precisam recuperar no lado leste do Jordão o território que as duas tribos e meia receberam de Deus. Israel está ainda muito longe de ser tão grande quanto Deus originalmente determinou. E essa, na verdade, a única terra para a qual Deus estabeleceu fronteiras geográficas. Mas, para provocar uma situação e depois usar o dia X como pretexto para dar o grande golpe, só que, no que diz respeito à situação atual, precisamos distinguir. Agora a questão é Basra. Quem sabe o que significa Basra em alemão? Paraíso. E era exatamente ali que estava o paraíso. Exatamente ali que nascem os 4 rios, conforme nos é descrito no livro de Moisés, que depois se dividem. Exatamente ali. Basra significa paraíso. E, como já disse, nessa região que tudo está começando agora, mas, vista de Jerusalém, fica a leste. E o que acontecerá no final será ao norte de Jerusalém. Pode ser lido 3 vezes seguidas no profeta Ezequiel, mas o que está acontecendo agora já é uma preparação, uma introdução para
evento global sobre o qual também há bastante escrito nas Santas Escrituras, inclusive sobre a guerra que então trará morte às pessoas enquanto elas ainda estiverem de pé. E a distribuição das máscaras de gás agora, isso só me faz sorrir. As pessoas precisam ter uma ideia do que está escrito na Bíblia, e vocês também sabem como se preparar para isso. E, para o meu desespero, mais uma vez, são empresas alemãs que fizeram tudo isso tão bem. Vocês leram? Claro, as fábricas de gás, produto alemão. Que vergonha para o nosso país. Mas, como já disse, Zacarias 14, versículo 12. Mas esse será o castigo com que o Senhor castigará todas as nações que marcharam contra Jerusalém. Ele fará com que a carne deles apodreça enquanto ainda estiverem de pé. Assim já havia dito o profeta Zacarias na profecia bíblica. Portanto, enquanto elas estiverem de pé, a carne deles apodrecerá. Eu continuo a ler. Os olhos apodrecerão nas órbitas e a língua se decomporá na boca. É preciso imaginar isso uma vez. Quem já leu sobre Hiroshima sabe um pouco sobre o assunto, mas isso aqui vai ser muito pior. Isso será tão agressivo que o efeito será praticamente imediato. E as pessoas provavelmente vão desmaiar com as máscaras de gás ainda no rosto. Olhos, língua, tudo será afetado enquanto estiverem ali ainda. Enquanto estiverem ali de pé, tudo será atingido e receberão um golpe do qual não haverá escapatória. Mas vejam, Deus disse isso assim em sua palavra. E já é possível perceber que isso acontecerá. E quando a Santa Escritura diz que Deus também te virá pessoalmente e com granizo e tudo isso que implica, dará o golpe final. Mas há uma coisa que é importante reconhecer. Mesmo quando se fala da Guerra Santa, essa palavra já está no profeta Joel. Está escrito literalmente assim. Eu vou ler para vocês. Lá há um apelo à Guerra Santa. E isso está no profeta Joel, no capítulo 4, a partir do versículo 9, Joel 4, a partir do versículo 9. Anunciai isto entre as nações gentias. Preparai-vos para a Guerra Santa. Mobilizai os guerreiros experientes, que todos os combatentes se alinhem e avancem, forcem as suas relhas em espadas, e assim por diante. E assim por diante. E então está aqui no versículo 12, que as nações se levantem e desçam ao vale de Josafá, pois ali eu me assentarei para julgar todas as nações gentias ao redor. Isso, portanto, está por vir. E o que está acontecendo agora, na verdade, já tem o propósito de chamar a atenção para esse grande confronto final. E vocês sabem que eu também estive lá na região, estive no Kuwait, na Jordânia, estive no Egito, na Síria, no Líbano e assim por diante. Eu conheço um pouco a região. E basta pegarem no mapa para ver que é preciso procurar o pequeno Israel com uma lupa para encontrá-lo em algum lugar lá à margem. E então, quando vocês virem as grandes, imensas extensões do mundo árabe, lá ainda há espaço para alguns milhões. E por que eles não querem lá os próprios irmãos? Vejam, tudo isso é uma questão política. Também eu vi isso bem nos arredores de Amã, na Jordânia, que os campos artificiais dos palestinos são mantidos, embora o grande Mercedes 350 esteja parado na porta e as antenas de TV de cada
barraca lá apontem para o céu. Mas as pessoas precisam ficar lá para que se possa dizer, aqui eles estão, aqui eles ainda estão. Em vez de que eles concedam liberdade para que eles procurem uma moradia por conta própria, assim por diante. Mas como já foi dito, não vamos aprofundar nessas questões. Tem que ser assim para que o mundo inteiro fique indignado, revoltado e diga, Israel, o que vocês estão pensando agora, por favor? E vimos recentemente também as resoluções da ONU. Até mesmo os Estados Unidos votaram a favor agora. E é quase revoltante quando se ouve apenas o que os israelenses fizeram e não se ouve mais o que o outro lado fez. Eu não vi, mas foi relatado que havia cestas com pedras, cestas cheias de pedras lá em cima, no topo do muro, e elas foram então jogadas para baixo. Mas haviam cestas posicionadas de onde as pedras eram jogadas para baixo. Ninguém relata mais sobre isso. Provavelmente nunca houve tanta injustiça na Terra como há agora. E mesmo na cobertura da imprensa, há tanta parcialidade que dá vontade de ficar com raiva, porque é fácil perceber as motivações por trás disso, sem precisar ter a sabedoria de Salomão. Portanto, de fato, estão acontecendo nos nossos dias coisas que apontam em todos os sentidos para o fim. E o fim está próximo. Já lemos muitas vezes em Mateus 24, Lucas 21, Lucas 17 e nas diversas passagens das Santas Escrituras que falam de fato dos últimos dias, do tempo final, também nas cartas dos apóstolos. Paulo, aliás, falou especialmente nos últimos dias nas cartas a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito, porém, declara expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão, cairão da fé, por se deixarem levar por espíritos enganadores e por doutrinas que provêm de demônios, seduzidos pelo comportamento hipócrita de mentirosos que carregam a marca da culpa em sua própria consciência. São pessoas que proíbem o casamento, impõem a abstinência de alimentos e assim por diante, assim por diante. Por fora, tudo parece muito, muito bonito, mas Deus vê além das aparências. E aquilo que externamente poderia ser considerado tão santo e piedoso, Deus denomina de ensinamentos que provêm de demônios. Também há pessoas entre os crentes, pessoas muito simpáticas, e quando se ouve então falar de alguns do casamento, por exemplo, porque justamente está escrito aqui que o casamento será proibido. Você sabe que Deus ordenou isso no início e disse, não é bom que o homem esteja só. Quem quer anular a ordem divina, tudo mais são exceções, não é a regra. A regra é que o homem não deve estar sozinho, o ser humano não deve estar sozinho. Deus criou para ele uma companheira que combina com ele. Mas então, quando uma igreja e muitas outras acham que não precisam se casar, isso é visto como um sacrifício especial. A Bíblia descreve isso de maneira bem diferente no texto que lemos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, está escrito também no versículo 1, mas saiba isso, nos últimos dias sobrevirão tempos ruins, pois as pessoas serão egoístas e avarentas, presunçosas, arrogantes, caluniadoras, e aí toda uma lista aqui. Leia, quem tiver tempo, e veja, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Realmente nunca houve um tempo como este. Ainda me lembro bem que, mesmo nos nossos dias, cumprimentava-se qualquer pessoa, se conhecia-se ou não. Quando alguém passava por outra pessoa, bom dia, boa tarde. Hoje, qualquer um pode passar por qualquer outro. Um não conhece o outro, nem o vê. Os tempos mudaram assim, tanto.
E, no entanto, um ainda é inimigo do outro. Portanto, o amor de muitos esfriará. E a fé já não será mais como hoje. Por isso diz o Senhor, o Filho do Homem encontrará fé na terra quando vier. Hoje em dia, cresce em tudo. Cresce no Papa, cresce nas igrejas, cresce nos bispos, cresce, mas não em Deus. E isso, afinal, é o ponto principal do que se trata. E aqueles que creiam em Deus ainda têm dificuldades de crer nele, ou seja, de crer aquilo que ele disse em sua palavra. Isso nos leva de volta a João capítulo 7, quando nosso Senhor disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. A fé em Deus é importante, mas em Tiago está escrito, o diabo crê também e treme. Não apenas crer em Deus, mas crer o que Deus nos disse em sua palavra, para assim dar razão a Deus, colocar-nos do lado dele e não mais resistir a ele, mas resistir ao inimigo e submetermos a Deus. Quanto a outras coisas do tempo do fim, já dissemos isso muitas vezes, sejam terremotos, fomes, todas as guerras, gritos de guerra, pragas de todos os tipos. Quando lemos as estatísticas, vemos como as epidemias, até mesmo a AIDS e tudo está aumentando e não há cura, não há receita nem solução. O que é isso? E a situação piora cada vez mais nessa terra. Quando nosso Senhor disse, será como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Então temos que dizer, Senhor, tu falaste certo, assim é, e ainda pior ficou do que era naquela época. O temor de Deus se afastou das pessoas. A forma exterior da piedade, da religião, foi preservada, mas o interior, a ligação com Deus, já não existe. Por isso, como já foi brevemente mencionado no início, o ponto principal é que, por meio da proclamação do Evangelho, sejam levadas a conhecer aquele que é o centro da pregação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois não se trata apenas de um Evangelho, é o único Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outro. E assim, este Evangelho tem que ser pregado como testemunho a todos os povos. Mas imaginem que eu pegasse essa Bíblia e fosse agora em Salzburgo, até algum bispo, a quem pertence grande parte de Salzburgo e também a igreja romana. Eu não sei em que porcentagem de Salzburgo que pertence à igreja, mas está ficando cada vez mais difícil conseguir um salão. E se hoje a gente não se sentar na mesma mesa certa, então não consegue mais sequer sentar em algum lugar, você acaba sendo a porta fechada. E no final, quando acabemos em algum lugar na rua, tendo que anunciar o evangelho ali mesmo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: se hoje batêssemos as portas das igrejas com a proclamação clara da palavra de Deus, eu pergunto a vocês, senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs em Cristo, quem nos abriria a porta? Como foi nos dias de Jesus, assim é hoje. Não se quer Deus. Lá onde se precisa dele, e até os políticos falam dele, passagens da Bíblia são citadas sem parar. E, na verdade, com aquele do que se fala, não querem ter nada a ver com ele. Mas vivemos numa época em que a religião, em que todos os poderes simplesmente fazem pactos, onde eles se unem por uma causa comum. E, de fato, eu tenho algumas declarações do nosso ilustre senhor, o Sr. Ratzinger, nas quais ele também mencionou que as pessoas se opõem a isso. Do que se trata? Trata-se de que agora todos os poderes se unem, mas sem Cristo, a cabeça. Nessa grande união, Cristo não é a cabeça, mas
não se quer dizer isso em voz alta, é preciso dizê-lo baixinho. O anticristo será a cabeça de toda essa composição e constelação. Cristo está de olho no pequeno rebanho. É da vontade do Pai dar o reino ao pequeno rebanho. E o pequeno rebanho, nesse pequeno rebanho, ele é que manda, ele é o bom pastor. E o pequeno rebanho são as ovelhas do seu pasto. Ele as conduz, ele as guia, ele as alimenta, ele as carrega e dá água para elas. Ele quer que tenham vida e tenham plena satisfação. Portanto, nesses últimos tempos, haverá duas coisas no campo espiritual. Haverá uma união de todas as igrejas e círculos eclesiásticos, de todas as denominações, no ecumenismo, por meio do Conselho Mundial de Igrejas. E já sabemos hoje quem terá a palavra final e o poder de decisão. Isso nunca será votado nem decidido, já está decidido há muito tempo. Isso já está decidido há muito tempo. E haverá também o pequeno rebanho, como já foi dito, a congregação de Jesus Cristo, que simplesmente por convicção e por ser de outra natureza, a saber, de natureza divina, não poderá concordar com essa questão política que apenas tem um verniz religioso. E esse pequeno rebanho será então considerado inaceitável para a sociedade, pois lá todos teriam que participar. A coisa será tão bonita e tão assim agradável que quem não participar, bem, ele deve estar um pouco fora de si, já que não só não participa de algo tão bonito, como também o rejeita e assim por diante. Mas, a partir dessa palavra de Deus, reconhecemos do que se trata. Não é a paz, também não é a paz aparente que os políticos agora estão alcançando agora, que será abençoada então, mas a paz com Deus. A paz com Deus, sobre a qual Paulo escreve aos Romanos. Temos, pois, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem forja a paz sem ter encontrado paz com Deus por meio de Jesus Cristo, ele tem que se deixar dizer, trata-se de uma paz política religiosa aparente, condenada ao fracasso. Somente a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdura para todo o futuro e também para a eternidade. Mas nem isso se deve dizer muito em voz alta, pois essas pessoas, como já foi dito, usam repetidamente o nome de Deus para causar uma impressão às pessoas de piedade diante e também para ficarem bem assim. Nessas palavras que lemos, as quais podemos acrescentar outras de forma rápida, ou pelo menos citá-las, trata-se realmente de reconhecer agora as promessas que Deus deu aos crentes. Assim como existem previsões no que diz respeito ao desenvolvimento político e religioso, também existem previsões para a congregação do Senhor. Por exemplo, que ele queria enviar um profeta antes chegasse o grande e terrível dia do Senhor. E sobre esse dia do Senhor, eu gostaria de ler agora essa passagem das Escrituras para que todos saibam que isso também está escrito na Bíblia assim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia os céus desaparecerão com um estrondo. Os elementos se dissolverão no calor das chamas. E a terra, com todas as obras dos homens que nela se encontram, será consumida pelo fogo. Não fui eu quem disse isso, foi Deus quem disse no Antigo e no Novo Testamento. Eu gostaria de ler no profeta Malaquias, o último capítulo de Malaquias. Aqui está, no versículo 19, porque saibam bem que virá o dia ardente como uma fornalha, então todos os arrogantes
e todos que praticam a iniquidade serão como a palha, e o dia que vem os queimará. É capítulo 4, versículo 1. Que está chegando, o dia que está chegando, e na medida que o dia da graça e o dia da salvação estão chegando ao fim, e ele está indo ao fim, eu escrevi isso no pequeno tratado, Visão 7000. Eu peço que todos levem uma cópia dele depois. Mas, para Deus, um dia é como os nossos 1000 anos. Assim está escrito no Antigo e no Novo Testamento. E se pensarmos que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, Ele abençoou e santificou o 7º dia e descansou de todas as suas obras. Então, aproximamos-nos agora, em termos aproximados, dos 6.000 anos desde Adão. E o 7º milênio será, de fato, de acordo com a palavra de Deus, especialmente Apocalipse 20, o reino milenar de paz de Cristo na terra. Portanto, cerca de 2.000 anos de Adão a Abraão, mais cerca de 2.000 anos de Abraão a Cristo, e agora estamos aproximando desses próximos e terceiros 2.000 anos. E o 7º milênio será, de fato, o reino milenar. Então, depois disso, o tempo voltará a fluir na eternidade. Chegamos, em todos os sentidos, à última geração. Ninguém sabe quantos anos ainda restam. Ninguém. Mas especular agora sobre quanto tempo ainda vai durar seria errado. Mas dizer, bem, então não preciso fazer mais nada, se for assim, também seria errado. Manter a sobriedade, converter-se a Deus, viver para o Senhor, servi-lo e segui-lo, deixar-se preparar precisamente para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor. Essa é a ordem da hora. Não tornar-nos assim, sem sobriedade, sairmos às ruas e proferir palavras confusas, mas permanecermos lúcidos e sóbrios até o fim. Aqui lemos, sabei bem que virá o dia, e esse é o dia do Senhor, e ele arderá como uma fornalha. Justamente sobre o dia do Senhor, há tantas passagens bíblicas no Antigo e também no Novo Testamento. Uma das mais poderosas ainda no Antigo Testamento é Isaías capítulo 13. Eu gostaria de ler apenas 2 ou 3 versículos. Isaías capítulo 13, a partir do versículo 6. Lamentai-vos, pois o dia do Senhor está próximo. Ele vem do Todo-Poderoso como uma tempestade. Por isso, todos os braços ficam pendentes e o coração de cada homem desanima. Ficam em pânico, são tomados por espasmos e dores, contorcem-se como uma mulher em trabalho de parto. Olham uns para os outros e os seus rostos brilham como se fossem banhados pelo vermelho das chamas. E para que todos nós saibamos exatamente em que contexto isso é dito, especialmente sobre o dia do Senhor, e o que estará associado a esse dia do Senhor, eu gostaria de ler isso mais uma vez com clareza, e mais precisamente do profeta Joel. Do profeta Joel, lemos no capítulo 3, Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, vocês verão que o dia do Senhor já está relacionado com o grande deslocamento dos militares, como está sendo já anunciado. Não sou eu quem diz isso, isso é a própria Deus que nos diz. Eu gostaria de ler isso aqui com toda a clareza. Joel capítulo 2, a partir do versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e fazei larido no meu santo monte, para que todos os habitantes da terra tremam, pois o dia do Senhor se aproxima. Sim, está muito próximo. Um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e noite
de tempestade, como amanhecer, um grande e poderoso exército se espalha sobre as montanhas, como nunca houve outro desde a eternidade e como não haverá outro no futuro até os anos das gerações mais distantes. No contexto com o dia do Senhor, fala-se na mesma linha do grande exército de guerra que desde o início da humanidade ainda não existiu em tal magnitude. E como já foi dito anteriormente, tudo realmente aponta para isso. E se alguém pensa que estamos aqui para causar pânico, está enganado. Mas não podemos, de forma alguma, omitir o que agora reconhecemos com base na palavra de Deus. Isso precisa ser anunciado, precisa ser dito. Se as pessoas não ouvirem, então elas, mesmo assim, não terão desculpa. Elas simplesmente não levaram a sério o alerta. Pois vejam, fala-se tanto do dia do Senhor, por isso, até aqui esclarecido, aqui nos é mostrado com toda a precisão o contexto de como o dia do Senhor terá início. E foi isso que também acabamos de ler, pois o dia do Senhor se aproxima, sim, ele está muito próximo, um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e noite nublada, como um amanhecer, estende-se sobre as montanhas um grande e poderoso exército, como nunca houve outro desde a eternidade e como não haverá outro no futuro, até os anos das gerações mais distantes. E irmão Müller e nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que aqui se trata de Gog e Magog, Apocalipse 20, quando Satanás for solto da prisão, quando se fala aqui até os anos das gerações mais distantes. Mas voltemos agora ao nosso tema e ao nosso tempo. O que agora foi resumido assim, provavelmente todo mundo, apenas nos mostrou com que rapidez uma ação desse tipo pode ser possível. E isso vai acontecer, e para isso somos suficientemente sóbrios para saber que todos os palestinos não vão dar mais descanso. Isso não é mais possível. O Hezbollah, a Guerra Santa, terá assim suas próprias iniciativas. Não há mais paz nem tranquilidade na religião, até que Deus traga paz e tranquilidade à sua maneira. Mas o que está ficando muito claro é que a fase final está de fato agora sendo claramente iniciada diante dos nossos olhos. E como já foi indicado, se a situação continuar sendo alimentada, e rapazes de 18, 20 anos que na verdade não querem guerra, mas a eles é dito: Alá te olhará com misericórdia se fizer isso e aquilo, esse então é o seu paraíso. Isso é dito às pessoas e elas já o fazem. Isso vai inflamar as tensões a tal ponto que a opinião pública mundial se verá obrigada a agir. Não vai ser de outra forma. Será uma situação realmente forçada. Mas então, quando o mundo começar a agir ou achar que pode desferir o golpe gigantesco, então Deus intervirá. Eu vou ler para vocês uma passagem sobre o que o Deus ainda fará. Eu não sei, eu não fico feliz com a ideia de que pessoas vão morrer, não, mas pelo fato de que Deus se glorificará e que Ele mostrará a toda a humanidade que não são elas que mandam, mas que Ele tem a última palavra no céu e também na terra, sobre Israel e sobre as nações. Ezequiel 38, a partir do versículo 22.
E eu executarei o julgamento contra ele por meio da peste e derramamento de sangue, por meio de chuvas torrenciais e granizo, fogo e enxofre farei chover sobre ele, sobre todas as suas forças de guerra e sobre as muitas nações que estão com ele. Sim, manifestarei a minha grandeza e a minha santidade e me revelarei aos olhos de muitos povos para que reconheçam que eu sou o Senhor. Assim, Deus fará chover do céu fogo e enxofre misturados com granizo. E eis que haverá um fim terrível para todos esses grandes povos que marcharam como exército. Para estabelecer uma ligação clara com Apocalipse 19, vou ler de Ezequiel 39. Ezequiel 39. Sim, vou ler a partir do versículo 8 e 9, mas lá está escrito que eles farão fogo por 7 anos com as armas que sobrarem. E isso está escrito no versículo 10, versículo 9 e 10 de Ezequiel 39. E no versículo 11 está escrito que eles passarão 7 meses ocupados com o enterro, a fim de purificar a terra. Então podemos imaginar o que lá vai ser sepultado, se for necessário 7 meses para realizar um enterro dessas pessoas que ali morrerão. No entanto, eu não gostaria de estar presente quando houver o enterro, mas como já disse, assim está escrito a palavra de Deus, e assim será. Eu vou ler o versículo 12, como está escrito aqui. A casa de Israel passará então 7 meses ocupada com o funeral, a fim de purificar a terra. Assim está escrito. No versículo 17 está escrito: Tu, porém, o filho do homem, assim falou Deus o Senhor, diz às aves, a todos os animais alados e a todos os animais de rapina do campo, reúnam-se e venham, reúnam-se de todos os lados para o banquete que lhes preparo, para o banquete nas montanhas de Israel. Comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos comandantes e beberão o sangue dos príncipes da terra. E assim por diante. Sim, haverá comida em abundância. E as aves do céu, por um breve momento, até que o enterro tenha ocorrido, já estarão se servindo lá da refeição. Mas o mesmo está escrito ainda no Apocalipse 19, só para que vocês saibam que realmente acontecerá antes do estabelecimento do reino milenar. Mais precisamente, em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, nos é relatado como o Senhor, como o Rei dos Reis, descerá para travar a última guerra e assim por diante. E no versículo 17 está escrito, Apocalipse 19, versículo 17: Então vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam bem alto no céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Vós comereis a carne dos reis, a carne dos generais, a carne dos poderosos, e assim por diante. E assim por diante. Exatamente 100% a mesma coisa no Novo e no Antigo Testamento, porque o mesmo acontecimento é descrito nos profetas e também pelos apóstolos. Vamos resumir, por favor, do que se trata para nós aqui nessa tarde. Trata-se, em primeiro lugar, de reconhecermos agora que o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, está próximo. Ele deu a promessa em João 14: Eu vou preparar-vos lugar e voltarei para levar-vos para mim. E quando chegar o cumprimento do tempo, ele voltará para levar os seus para junto de si, e então estaremos com ele na glória, enquanto as catástrofes se abatem sobre essa terra.
No momento, somos nós os escarnecidos, os ridicularizados, mas então seremos aqueles que se alegrarão e participarão na ceia das bodas com o Senhor. Mas nesse tempo, então, virão os terríveis juízos e depois o acerto de contas final com todos os inimigos de Deus, que são ao mesmo tempo inimigos de Israel. Quem é inimigo de Israel é um inimigo declarado de Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus e odeia Israel. Tal pessoa deixa-se uma vez refletir e esclarecer a mente. Deus é o Deus de Israel. Ele escolheu o seu povo. E quem tocar no povo de Israel, assim diz Deus o Senhor, tocará na pupila do seu olho. É assim também, devemos deixar isso bem claro. Então o Senhor nos deu os sinais claros do tempo do fim, com todas essas catástrofes. E agora pode ser que digamos, sim, bem, até agora isso ainda não nos atingiu tanto. Afinal, ainda não é, o dia ainda não terminou. Em um canto do mundo, há fome, ou no outro há inundações, em um terceiro há terremotos. Afinal, nem tudo isso está acontecendo de um lugar só. Não estamos todos em Salzburgo, na Áustria, ou aqui na Baviera. Está espalhado por toda a terra. Portanto, pode dizer que em todos os lugares a Escritura está se cumprindo diante dos nossos olhos. Paulo olhou, como todos sabemos, de acordo com o que ele escreveu aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, ele olhou para o fim, do tempo do fim, e viu de fato tudo envolto em paz, tranquilidade e segurança, não mais guerras e gritos de guerra, não mais fomes e tempos caros. Eram então o principal daquele tempo do fim será simplesmente paz e segurança. E tudo caminha em direção a essa paz. E dessa segurança que se trata agora de forma muito rápida. E como já disse antes, as coisas estão acontecendo muito rapidamente nesse fim de semana. Os 12 estão reunidos novamente em Roma para reorganizar tudo e decidir como tudo ficará tão bem com o Banco Central Europeu e assim por diante. E todos participarão, uns avançando, outros recuando. No final, todos, inclusive os países da EFTA, farão parte do grupo, porque geograficamente pertence simplesmente ao antigo Império Romano e ninguém pode se opor a isso, nem mesmo uma Suíça tão bem situada. Todos, uns indo, outros voltando, mas todos são incluídos porque isso simplesmente faz parte. Fiquemos alegres por testemunhar e vivenciar isso, mas que possamos reconhecer disso, o quanto o tempo avançou. Disso é que se trata, esse é o ponto principal. E nessa união, uma coisa muito importante, pois trata-se também de uma reunião religiosa sob a liderança do anticristo. É preciso, portanto, expressar-se claramente e assumir uma posição firme em relação a Cristo, a favor dele e de sua palavra, e colocar-se claramente do lado do Senhor. Não seguir a grande massa, por mais agradável que isso seja para nós humanamente, mas esse não é o caminho da congregação do Senhor. O caminho da congregação é o caminho estreito que leva à vida e não o largo que leva à perdição. As palavras-chave paz e segurança adquiriram desde os dias de Gorbachev um significado especial, chegaram às manchetes e continuam a fazê-lo. Como já foi dito, em toda a Europa aconteceram tantas coisas nos últimos dias ou nos últimos meses, desde outubro e novembro do ano passado. A maioria das pessoas não teria acreditado que isso fosse possível. Eu digo a vocês já hoje, se o Senhor nos der mais 1 ou 2 anos, quantos serão, eu não sei, ou se 100 ou 10, só Deus sabe. Mas sempre poderemos olhar para trás e dizer,
Não esperávamos que tudo isso acontecesse tão rápido. Até o ponto de Deus se revelar, confirmar a sua palavra, abençoar o seu povo, cumprir as suas promessas, para que também nós possamos um dia dizer: a palavra de Deus também se cumpriu em nós. Não basta simplesmente afirmarmos que isso está se cumprindo agora no campo político, tanto em Israel quanto no mundo. Belo será o dia em que pudermos dizer: hoje, agora, a palavra de Deus se confirmou como verdadeira em nós. Somente então poderemos realmente regozijar e exultar. Hoje, contemplamos tudo com uma certa melancolia. Afinal, dói ver tudo isso indo por água abaixo, a perdição. No entanto, somos gratos a Deus por podermos ver e contemplar o desenvolvimento, os acontecimentos à luz da palavra profética, e por podermos exclamar, como Pedro fez naquela época: assim, mais firme temos, nos brilha a palavra profética que possuímos. Então vem a exortação: e fazeis bem em prestar atenção a ela, como a uma luz brilhante que resplandece em lugar escuro. A palavra revelada de Deus tornou-se uma luz em nosso caminho, tornou-se lâmpada para os nossos pés. Por isso, somos gratos ao nosso Deus. Para concluir, apenas a exortação: se houver alguém entre nós que ainda não tenha consagrado sua vida ao Senhor, que ainda esteja considerando se deve fazer ou não deve fazer, deixem a palavra vir ao seu coração do Salmo e da carta aos Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor, Ele deixa ressoar o seu último chamado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. E então a palavra: quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Hoje ainda é tempo da graça, ainda é o dia da salvação. Mas ai daquele para quem chegar ao fim, está chegando ao fim. Tão certo quanto Deus é Deus, estabeleceu um plano temporal para a humanidade, e estamos agora vendo no fim do tempo da graça. Tão certo é que o dia da salvação chegará ao fim em breve. E o terrível dia do Senhor, com juízos, se abaterá sobre essa terra. Isso acontecerá de acordo com o testemunho das Escrituras e com os sinais dos tempos, com o cumprimento das profecias bíblicas em nossa geração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. E quem quiser decidir-se pelo Senhor, ele não peça tempo para pensar, mas aproveite a oportunidade que Deus nos deu para tomar nossa decisão a favor dele. Desculpas não são bem-vindas diante de Deus, mas apenas a decisão. Alguns poderiam dizer, aqui os jovens poderiam dizer: sim, eu ainda sou muito jovem. Os mais velhos poderiam dizer: sim, eu ainda tenho tempo. E um poderia dizer: eu casei, mas eu não posso ir. O outro: eu comprei meu campo e preciso primeiro cultivá-lo. Vocês conhecem a Bíblia. Todos procuraram suas desculpas e o Senhor ficou triste, muito triste. Ele até ficou zangado e enviou novamente os servos com a mensagem: ide lá as cercas, as ruas, convidai e trazei para dentro. Quem encontrardes, trazei para dentro. Agora, esta é a hora. O último convite está sendo feito agora. E quem for chamado, quem ouvir a palavra, não poderá mais se soltar dela. A palavra permanecerá naqueles, como um chamado divino, que a ouviram, e os atrairá até que cheguem ao Senhor. Que aconteça hoje, pela graça. Amém. Nós nos levantamos ainda para a oração.
Pai Celestial, de coração te agradecemos por esse dia, agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Te agradecemos pela iluminação, pelo esclarecimento, pela revelação e pela inspiração do teu Espírito. Amado Senhor, tu nos fizesse encontrar graça diante de ti. Nós pedimos por todos aqueles que levantaram suas mãos. Amado Salvador, abençoa-os, salva-os, perdoa-os, acolhe-os como filhos e filhas de Deus. Também a todos aqueles que tu chamaste, mas que não tiveram coragem de levantar sua mão. Tem misericórdia deles por amor do teu nome. Não deixe ninguém se perder, ó Senhor, mas salva. Tem misericórdia e concede a salvação enquanto ainda dura o tempo da graça e o dia de salvação ainda está presente, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Fiel Deus, nós também nos aproximamos com todos os pedidos de oração, com todas as intercessões que expressam também as aflições de uns e dos outros, ó Senhor. Juntos te pedimos, tem misericórdia de todos nós. Ouve nossas orações, que nossas intercessões cheguem ao teu trono da graça. Responde-nos em breve, confirma a tua palavra e abençoa o teu povo. Amado Senhor, mais uma vez te agradecemos juntos por esta tarde que vivenciamos. Nós pudemos nos lembrar, ó Deus, que tu predisseste tudo com precisão e mandaste que fosse escrito de antemão, para que quando isso estiver prestes a acontecer, saibamos que o tempo está próximo. Fiel Deus, receba profunda gratidão pela palavra profética, pelo ensinamento verdadeiramente divino, iluminação divinos. Ó Senhor, também te agradecemos por teres enviado o teu servo e mensageiro em nossos dias para nos alertar sobre as diversas coisas que não teríamos sabido por nós mesmos. Receba gratidão por teu cuidado, por todas as manifestações da graça. Por favor, salva a todos, liberta e abençoa a todos da riqueza da tua graça. No nome santo de Jesus. Amém.